Bom, como todos nós sabemos, as Tartarugas Ninja tem vários jogos interessantes. E um desses é o Tartarugas Ninja Tournament Fighters, que foi um jogo que foi lançado lá em 1993 e 1994 para 3 plataformas diferentes, sendo elas o Mega Drive, o Super Nintendo e a versão que eu vou falar neste vídeo, a versão de Nintendinho. Mas você provavelmente deve estar se perguntando, mas por que você vai falar da versão de Nintendinho, que é consideravelmente a mais inferior? Por um simples motivo: eu conheço poucas pessoas que falam sobre esse jogo, principalmente na sua versão de Nintendinho. Então é óbvio que o pai aqui não ia perder essa oportunidade, né? E bom, se você está preparado, vamos logo para o vídeo. Mas antes, eu lhe peço para que deixe o seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo com amigos. E bom, tá curioso para saber mais sobre esse game? Vamos revistar tudo o que ele apresenta neste vídeo. Então, vamos lá. Bom, no menu do jogo não tem muita coisa assim para falar. É só aquelas opções de modos básicos mesmo. Agora vamos para o modo história. E falando em história, esse jogo tem uma história bem simples. As Tartarugas Ninjas Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello precisam enfrentar o Destruidor. Só que para isso eles precisam enfrentar o Casey Jones, o Davy Jones, o Hothead, a fim de enfrentar o Destruidor. Bom, esses são os 7 personagens principais do jogo, mas no modo história você só consegue jogar com 4, no caso as tartarugas principais. E bom, como esse jogo tem um bot muito complicado, a inteligência artificial dele é muito difícil de se enfrentar, você obviamente não vai enfrentar ele da maneira honesta, né? Mas fique tranquilo, hoje eu vou te ensinar um macete com o Rafael, então por isso selecione ele, aí depois você vai em uma batalha, certo? E depois disso é só você pressionar frente, mais A e depois B. Assim você vai dar meio que uma mordida que vai arrancar muito o HP do seu inimigo. É só você fazer isso várias e várias vezes e assim você vai conseguir derrotá-lo. Bom, simples e prático, não é mesmo? Bom, às vezes pode funcionar e outras vezes não pode. Mas é bom tentar. É melhor que você tentar se matar para fazer isso. Enfrentar o cara, um bot impossível. Falando na gameplay, gráficos e etc. Isso aqui é lindo. Se você parar pra pensar que isso aqui é um jogo de Nintendinho. Mano, só compara isso aqui com isso aqui. Tem alguns anos de diferença? Tem. Tipo, uns 8 anos de diferença. Mas só que a diferença é muito grande. E olha que é no mesmo console. E dá pra você ver o quanto esse jogo é incrível. A Konami entregou pra gente um trabalho espetacular. E bom, esse jogo foi lançado bem no finalzinho da vida do Nintendinho, então dá pra entender do porquê ele ser tão bom, ter gráficos incríveis, uma jogabilidade boa e controles excelentes. Claro, para as limitações do Nintendinho, obviamente. E bom, vamos falar da parte principal de todo jogo. Todo jogo precisa ter isso aqui para ser no mínimo lembrado. As músicas. Bom, as músicas desse jogo são boas, não são ruins. Mas eu tenho uma leve impressão que a Konami reutilizou algumas músicas na versão de Super Nintendo do jogo. Só compara aí. Aí uma coisa que a Konami era boa em fazer: músicas boas. Eram tão boas que ela reutilizava em outros jogos, tá ligado? E bom, por se tratar de um jogo de luta, ele tem o mesmo esquema que o Street Fighter. É só você enfrentar seus inimigos, enfrentar. Aí depois você chega no boss, aí depois você vai meio que destruir essas paredes, para depois chegar até o final e conseguir alguns pontos, dependendo do seu tempo que você levou. E bom, depois é só você derrotar os outros inimigos que faltam, né? No caso, Casey, o Hothead e finalmente o Destruidor. Que meio que fala aquela frase clichê de todo vilão que você não vai conseguir deter e etc. E o Destruidor nesse jogo apresenta nada mais, nada menos do que aquela habilidade do E-Honda do Street Fighter 2. Sem contar que ele também tem aquela habilidade do Yori do The King of Fighters. Bom, ele estava bem inspirado nesse jogo pelo visto. Sem contar que a maioria dos personagens desse game aqui apresentam alguma técnica que está presente em algum outro jogo, feito por outras empresas. Mas, bem, isso não importa agora.
Uma coisa que eu gosto nesse jogo é que cada tartaruga ninja tem sua cor distinta. Não é a mesma bandana, só que com cores diferentes. Não. Sua pele também tem uma coloração diferente. Isso é algo que eu acho bastante interessante. Outra coisa interessante sobre o jogo é que há a presença de vozes. Sim, alguns personagens fazem alguns grunhidos e alguns sons, mas são de qualidade muito baixa. Mas se tratando que isso é um jogo de Nintendinho, isso é algo bastante impressionante. Igual as fases desse jogo, os estágios. Embora só tenham 4 fases, né? Mesmo assim, elas são bem bonitas e tem músicas muito boas. Outra coisa que eu acabei notando é que as tartarugas ninja nesse jogo não usam suas respectivas armas, diferente na versão de Super Nintendo e Mega Drive. E bom, eu não julgo os criadores desse jogo, até porque é um jogo de Nintendinho, você não poderia fazer um milagre com isso, colocando armas nas lutas. Ah, e antes que eu me esqueça, há um objeto que pode surgir dos céus em que ele pode gerar algumas pedrinhas em que você pode jogar no seu adversário. E bom, para você talvez não faça muita diferença, mas se você souber usar com cautela, talvez se torne muito útil. E bom, caso você derrote o destruidor, você vai salvar o dia e vai ter aquele finalzinho com todas as tartarugas reunidas e tal. E bom, eles comemoram a vitória, né? Aí depois é tecnicamente isso, o jogo zerado. E bom, é tecnicamente isso. Esse foi Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters, um jogo bastante interessante. Você coloca em mente que é um jogo de Nintendinho, mas nos dias atuais pode ser um pouco meio ultrapassado. Bom, eu vou repetir de novo, eu gosto desse jogo, eu gosto dele tanto quanto a versão de Super Nintendo. A versão de Mega Drive eu não gosto muito, mas esses dois jogos são incríveis. E embora eles sejam meio ultrapassados, eles são muito bons. Uma pena que esse foi o único jogo estilo Street Fighter 2 lançado para Nintendinho, porque o console era meio limitado e tal, e o máximo que você poderia ter eram alguns jogos chineses, que, diga-se de passagem, não eram tão bons assim. E bom, na minha opinião deveria ter algum jogo de luta novo das tartarugas no estilo do Shredder's Revenge, que, diga de passagem, é um jogo bem bonito, e um jogo de luta nesse estilo seria ainda melhor. Bom, no máximo que a gente tem são algumas participações especiais de alguns outros jogos e as coletâneas, mas não é a mesma coisa. Obviamente a gente quer um jogo novo das tartarugas, só que de luta, em estilo 2D, é claro. Vai ficar muito massa se isso acontecesse no futuro, mas o jeito é só esperar, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do jogo. E se gostou, dá uma chance pra ele aí, tenta zerar ele algum dia, seja versão de Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive ou o que for. Só tente jogar esse jogo, porque é muito bom, eu recomendo. E bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mas e aí, você já conhecia esse jogo? Você já tinha jogado ele? Já tinha zerado? Sabia desse truque do Rafael? Diga aí nos comentários, eu vou estar lendo todos eles e vou responder todos eles. Espero que vocês tenham gostado também desse meu personagem que eu vou colocar nos próximos vídeos. E bom, esse é o 10º vídeo do canal, obrigado por ter chegado até aqui. Eu sou Heitor e você está no canal Heitor FZ. Até o próximo vídeo e obrigado por todo o apoio. Falou!